Porque só agora eu resolvi falar sobre um assunto chamado pandemia. Eu gostaria de iniciar a minha conversa com vocês hoje, conversando sobre o ano de 2016. Pessoalmente, este foi um ano muito impactante, de muitos acontecimentos, de muitas vivências, eu diria até inusitadas, inimagináveis. Durante o ano de 2016, eu vivi uma experiência mediúnica muito forte e totalmente fora do comum, pelo menos fora do comum para aquilo que eu acredito que seja a minha capacidade, a minha potencialidade. E eu gostaria de começar a conversar mais frequentemente sobre uma questão chamada espiritualidade, não religiosidade. Uma questão onde todos nós precisamos aprender. Agora, se você não compartilha do meu ponto de vista, se você não acredita que a espiritualidade é algo que lhe faça falta, se você acha que tudo aquilo que for inusitado não é real, então esta minha conversa, este vídeo não é para você. Este vídeo é para aquelas pessoas que querem quebrar a sua dormência existencial. Este vídeo é para aquelas pessoas que acreditam que sim, existe algo a mais do nosso corpo orgânico, das questões psicológicas não explicadas, das questões emocionais não explicadas. Se você tem curiosidade de saber mais, se você vivencia sensações, se você vivencia visualizações, se você vivencia a sua mediunidade de uma forma totalmente solitária, porque você não tem coragem de compartilhar com as pessoas, porque você tem vergonha, assim como eu já tive em algum outro momento. Se você tem medo da opinião dos outros, assim como eu ainda tenho medo da opinião do que as outras pessoas vão dizer, mas assim como eu, você está disposto ou disposta a evoluir, a entender, a saber mais, então este vídeo é para você. Este vídeo é para todas aquelas pessoas que querem saber além daquilo que nos contam. É para aquelas pessoas que desejam enxergar com os próprios olhos, com os olhos da alma, com os olhos do coração, com os olhos da evolução. Se você se identificou até aqui, então eu posso continuar contando para você esta experiência de 2016. Na época eu não compreendia o porquê eu estava vivenciando tudo aquilo, porque eu sou uma médium autodidata, eu não tenho grandes trocas de experiências, eu, pela minha personalidade mais reservada, né? Então, simplesmente, as coisas começaram a acontecer e eu não sabia qual era o propósito. No início, eu imaginei que o propósito se tratava de um Armagedon, de um fim do mundo, e como eu não gosto de criar terror, como eu acho que é errado criar esta expectativa negativa nas pessoas, eu não compartilhei esta minha experiência com quase ninguém. Segundo os meus cálculos, na época 3 ou 4 pessoas apenas sabiam daquilo que eu estava vivenciando ao longo do ano de 2016. E foi somente agora, em 2020, que eu compreendi a totalidade daquilo que aconteceu lá atrás. E foi então que eu decidi criar coragem e transpor o meu medo. Transpor o medo do que as pessoas vão dizer, transpor o medo da opinião alheia, da opinião de pessoas que não estão dentro da minha pele e não sabem como é o meu universo.
Todos nós temos medos e eu ainda guardo alguns medos, e eu imagino que todos nós, seres humanos, vamos viver a vida toda tentando enfrentar algumas questões internas nossas. Por quê? Porque é assim que nós somos. Quando é que tudo começou? Certa manhã, eu estava tomando café com Edson, meu esposo, e foi quando tudo começou. Eu vi e abriu-se, eu vi uma janela abrir-se diante de mim. Uma janela totalmente nova, inusitada, assustadora, belíssima, maravilhosa e profundamente triste. E foi então que eu comecei a entender que para tudo existe um propósito maior, para tudo tem uma programação. Lê do engano nosso, pensar que nós estamos aqui escolhendo alguma coisa, lê do engano nosso, pensar que nós estamos aqui vivenciando aquilo que nós acreditamos ser nossas escolhas. Agora entro num tema totalmente diferente chamado livre-arbítrio. Aí você que está me assistindo, que gosta da espiritualidade, que lê, que na sua cabeça deve estar fazendo links, confrontando as minhas palavras com a sabedoria e o conhecimento que você já possui, você deve estar me dizendo, mas Di, e o livre-arbítrio? Do meu ponto de vista. Qual é o ponto de vista seu? Qual é o ponto de vista de outras pessoas que estudam a espiritualidade? Eu não sei. Eu vou falar daquilo que eu sinto e daquilo que os meus mestres, daquilo que os meus mentores falam para mim. Enquanto médium, eu tenho uma porta de acesso muito facilitada até eles. Eu posso ir e eles podem vir até mim com grande facilidade, é o que eu sou muito grata. É claro que isso gera uma responsabilidade muito grande. E durante muitos anos eu imaginei que esta não era a escolha de vida que eu queria para mim. Eu tinha outros planos, eu tinha outros objetivos. Para você que já conhece a minha vida pessoal, sabe disso. Mas aí é que entra a questão do livre-arbítrio. O nosso querer, ele não é assim tão forte quando se trata da nossa missão, do nosso destino de vida. Quis a minha missão, quis o meu destino, que a este momento que eu estou presente aqui, neste plano Terra, seja diferente, tenha um objetivo diferente daquele de trabalhar de forma tradicional com as pessoas. Eu era empresária, eu tinha uma clínica e um spa urbano de sucesso, eu gostava do que eu fazia, eu adorava as minhas clientes, adorava não, eu ainda adoro aquelas clientes que me acompanharam durante 7 anos na minha jornada. Eu ainda sinto saudade dos meus colaboradores, dos meus colegas de trabalho, lembro de todos eles com amor, com carinho. Lembro de todos eles com muita gratidão, porque eles caminharam comigo dentro de um período em que a turbulência é a palavra que resume a minha vida. Mas quis a minha missão, o meu destino, que tudo se transformasse e que eu fosse arrastada para outro propósito. Então me tornei terapeuta. De tanto conversar com as mulheres, de tanto das minhas conversas de pé de maca, como eu costumo falar, eu me tornei terapeuta. Um dia, em uma sessão de Reiki, com um colega de trabalho muito querido, ao qual eu tenho uma saudade, uma gratidão muito grande, simplesmente caiu uma ficha do tamanho desta sala dentro do meu colo, em cima do meu colo, e Hanatel, um arcanjo
mentor meu simplesmente sentou ao meu lado durante a sessão de Reiki e disse o seguinte: sente e escreva. Mas eu não sabia que eu era médium. Eu não sabia que eu sabia psicografar. Eu não sabia como é que eu ia sentar e escrever, de que forma eu ia sentar e escrever. Então, Vicente Charão, esse meu colega que eu tenho o maior amor do mundo, ele me disse, então você sente, escreva, você faça o que eles estão pedindo. E eu lembro que era final do ano de 2014, se não me engano, 2013 virada para 2014. Então, eu peguei férias coletivas do spa e me tranquei aqui dentro desta sala com um caderno e recebi informações, inclusive, de não comer, de não beber. Eu deveria ficar 7 dias isolada, sem conversar com ninguém, sem comer e sem beber. E aqui dentro desta sala, eu fiz todo um ritual de purificação, eu lavei com chá de alecrim e rosa branca, que foi o que eles me falaram, e depois daquele momento eu simplesmente comecei a ouvir e a falar com eles, e isso é inusitado, e isso é inacreditável, sim. Se você está achando inacreditável, eu também concordo com você, mas foi assim que aconteceu. E eu lavei toda esta sala com chá de alecrim e rosa branca, e fiz uma preparação pessoal de não comer, de não beber, e por 7 dias eu deitei aqui. E nos primeiros 3 dias eu dormi sem parar. E enquanto eu dormia, eu enxergava em sonhos, não era sonho, na época eu achava que era sonho, em um estágio de dormência, que eles retiravam como se fossem sacos de lixo, aqueles sacos de ráfia que antigamente no interior ensacava-se feijão, milho. Eu via desta forma o meu desdobramento e eles retiravam. E hoje eu entendo que eles retiravam o meu lixo existencial. Aquilo tudo que ao longo de 33 anos, na época eu tinha 33, é uma idade mística, eles retiravam tudo aquilo que eu havia angariado, tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que já tinha tido o seu propósito dentro da minha vida e já não precisava mais que eu carregasse. Então, por 3 dias eles me limparam. A partir do 4º dia, eu comecei a escrever. Eu desci com um caderno, a minha casa é logo ali em cima. Eu estou aqui em casa, na chácara, a propósito, eu moro na chácara e este silêncio não é silêncio de estúdio, é o silêncio que eu vivo todos os dias, que vocês estão ouvindo, que vocês não estão ouvindo o barulho. E da minha casa eu desci com um caderno, 2 canetas, caso uma falhasse eu tinha um plano B, e eu comecei a psicografar. Foi no dia 4 de janeiro, faz uns quantos anos, no dia 4 de janeiro de 2014, eu fiz a minha primeira psicografia. E eu recebi a minha primeira orientação daquilo que deveria ser a minha vida. Mas só hoje, no dia 5 de janeiro de 2021, eu estou tendo coragem de me expor publicamente. Eu já publiquei um livro onde naquele ano, após aquele recolhimento, eu sentei e escrevi. Eu psicografei Pedro, o apóstolo. Eu psicografei o livro Minha Vida com Cristo. Mas eu nunca tive coragem de vir publicamente e falar. Eu mantive o meu medo, eu mantive a minha reserva. Algumas pessoas sabem da minha história, alguns clientes, algumas pessoas bem mais próximas,
Mas como foi que tudo aconteceu, eu nunca tive coragem de contar. E é por isso que eu estou aqui, porque eu não quero mais viver com medo, eu não quero mais ter receio, eu não quero mais estar fora da minha estrada, porque é doloroso quando a gente está fora da estrada da gente. Quando nós estamos fazendo outra coisa, não aquilo que nós precisamos fazer, a nossa vida dá bastante errado. A nossa vida costuma ser dolorosa, triste, carregada de sincronias negativas. E eu não quero mais isso para mim. E eu quero que a minha atitude, eu gostaria, eu espero que a minha atitude inspire você a se expor também. E durante todo este período, eu tenho vivenciado a minha espiritualidade de forma inusitada, inacreditável, mas solitária. E em muitas circunstâncias eu questionei os meus mentores: por que eu preciso saber de tudo isso? Porque eles vêm e me contam histórias incríveis. Eles vêm e me levam para lugares incríveis e eu pergunto: por quê? O que eu vou fazer com tudo isso? Até que eu compreendi, através de uma amiga minha, a Marisa, que eu deveria falar. Através de uma frase que ela me falou, eu e ela temos uma troca, um feedback. Eu acho que enquanto ela faz terapia por áudio via WhatsApp comigo, eu faço de volta, o que eu sou muito grata. Ela me falou uma frase e eu entendi muita coisa. Ela me falou o seguinte: Di, eu vi que você falou em um vídeo que você está com hipotireoidismo e faz tempo que eu vejo que você deveria falar e você não fala. Então, fechou aqui. E eu estava encarando isso de um ponto de vista totalmente diferente. E eu pensei, é mesmo? Que preço ainda será que eu vou ter que pagar para me dar conta? E a partir daquele dia eu disse não. Se o preço do meu medo é a minha saúde, se o preço que eu estou pagando é esse, já está um preço bastante alto este medo. Esta zona de conforto, este se abster do julgamento das pessoas já está bastante caro. Então vamos nos expor? Então eu vou me expor. E como todo libriano, planejador, eu tenho a minha personalidade, o meu comportamento é o de planejador, então eu tenho que planejar durante semanas a fio. E eu estou planejando isso desde novembro. E agora em janeiro, eu estou até um pouquinho trêmula aqui gravando este vídeo, porque eu tenho interesse em sair daqui, subir lá em cima, na minha casa que tem Wi-Fi, e postar ele exatamente assim no IGTV, para quem tiver que assistir. Este vídeo chegará somente às pessoas que precisam, somente às pessoas que querem despertar e sair da sua dormência. E eu compreendi que se eu conseguir acordar só uma pessoa, se somente uma pessoa, com todas as palavras que eu vou falar a partir de então, se somente uma pessoa quebrar a dormência existencial, terá sido suficiente para mim. Porém, eu estou aqui para falar do ano de 2016. Um ano atípico, mais atípico do que os outros anos já haviam sido, mais atípico do que psicografar Pedro, mais atípico do que dormir durante 3 dias, do que ficar sem comer durante 7 dias, do que ficar sem beber durante 5 dias, porque lá em 2015, 2013 para 2014 eu consegui ficar 5 dias sem beber água.
E quando o meu rim começou a doer miseravelmente, eu vi que eu tinha que pelo menos beber água. Não consegui fazer a orientação completa, mas fiz até onde a minha capacidade me levou. Comer tradicionalmente a gente consegue ficar mais tempo, mas a água ela é muito vital. Então tudo aquilo que eu vivenciei em 2016 é ainda mais inusitado que tudo isso. E eu entendi que foi o preparo para a pandemia, para tudo isso que nós estamos vivendo. Eu tenho percebido nas redes sociais que as pessoas têm se queixado muito de 2020, mas eu não sei se já aprenderam o suficiente. Todo mundo tem erroneamente, coletivamente, entendido, interpretado o ano de 2020 como o pior dos anos. Mas eu não perdi ninguém, eu não fiquei doente, apesar de eu ter tido uma suspeita de Covid e o teste deu negativo, então provavelmente era só coisa da minha cabeça. Eu não perdi ninguém, ninguém na minha família ficou doente, então por que será que eu estou me queixando? As pessoas, elas costumam se queixar bastante daquilo que deveria ser a situação mais abençoada das suas vidas, que se chama aprender. 2020 ensinou muitas pessoas, sim, me ensinou, imagino que você também aprendeu, mas se nós estamos resistentes ao aprendizado, então o ensinamento, ele é duro, brusco, ele soa agressivo para o nosso ser. E era assim que eu estava em 2016, numa dormência existencial muito grande, dentro de uma metodologia de vivência pessoal muito engessada. O meu ego era algo que não cabia nessa chácara, e era assim. E que bom que eu consegui reconhecer isso, ele ainda é grande, eu ainda estou diariamente trabalhando com ele, mas hoje ele já está mais sob controle do que esteve naquela época. E foi lá que tudo começou, o preparo para 2020, para 2021, para 2030. Se você leu Minha Vida com Cristo, você sabe ao que eu me refiro no ano de 2030. E nós não podemos mais perder tempo. Eu encontro dentro de consultório centenas de pessoas que têm uma mediunidade linda, maravilhosa e não sabem o que têm, não sabem o que fazer, não compreendem o potencial que isso significa, não somente na vida pessoal delas, mas na vida de centenas de pessoas ao seu redor. Então, o livro que nós vamos lançar, que eu vou lançar no dia 22, fala desta vivência, onde eu entendi muito profundamente o papel que os animais erroneamente, soberbamente, nós seres humanos, dissemos que eles são inferiores a nós. Mas eu compreendi que não. Isso eu já sabia, mas eu compreendi ainda com mais clareza. Os animais são seres muito evoluídos, muito acima de nós seres humanos. E isso é um tapa na nossa cara, não é mesmo? Porque talvez nós nos julgamos no topo da cadeia da pirâmide alimentar, mas não, nós estamos lá embaixo, na base. Quem está no topo? Com certeza não somos nós. Os animais, eles são seres muito evoluídos. Eles vieram para este plano para nos ajudar. Eles voluntariamente se ofereceram ao grande Criador para vir até nós e servir
como fonte de iluminação. Sabe uma lâmpada? Esta lâmpada que está aqui em cima de mim e que serve como fonte de iluminação, este é o papel dos animais neste plano. Assim como as árvores, assim como as pedras, assim como as águas doce e salgada, assim como toda a natureza que nos rodeia. Porém, nós não conseguimos enxergar que são os nossos olhos que estão escurecidos. Nós julgamos que os nossos olhos estão claros e iluminados e nós tratamos os animais como animais. Nós subjugamos eles. E por centenas e centenas de anos, eles permaneceram aqui, nos iluminando, sendo escravizados por nós, apanhando, servindo como alimento, servindo como ferramenta de trabalho, servindo como diversão, servindo como escravos sexuais, e tenho nojo de seres humanos que fazem isso. Não posso julgar, mas julgo. Eu ainda estou evoluindo e talvez eu não consiga mudar o meu conceito, ao que eu peço perdão ao Criador, mas eu não consigo mudar o meu conceito. E silenciosamente eles se mantiveram aqui. Em nenhum momento eles reclamaram ao grande Criador que conviver conosco estava pesado. Em nenhum momento eles reclamaram ao grande Criador que permanecer aqui nos iluminando fazia o coração deles sangrar de forma brutal. Porque é assim que eles sentem, nos observando a nossa miséria humana, a nossa miséria existencial comportamental. São palavras bastante pesadas, mas esta é a realidade. Nós não somos o alecrim dourado do deserto. Sinto muito se todos os médiuns vêm a público e dizem que sim, nós somos o alecrim dourado do deserto. E eu estou aqui para, infelizmente e com tristeza, dizer que não. Nós estamos aprendendo. Nós levaremos muito tempo para nos tornar seres evoluídos. Se você não acredita em mim, observe ao nosso redor. Observe a quantidade de morte, de roubo, de estupro, de corrupção, fora da corrupção política, também a corrupção política, mas eu me refiro neste momento à corrupção existencial que todos nós temos e lutamos contra. Todos, aqueles que disserem, aquele que vem para você e diz, não, eu já me livrei disso, já deveria estar em outro plano, não aqui. Então, os animais, eles nunca se queixaram. Apesar de todas as tentativas de nós, seres humanos, em corrompermos, eles são como o grande Criador é. Eles são incorruptíveis. A verdade, a honestidade, a idoneidade deles é incorruptível, é imutável. Eles já nascem bons e eles permanecem bons. Porém, o grande Criador viu uma coisa que nós falamos muito e nós não entendemos, que se chama resiliência, que se chama dignidade. Eles morrem com dignidade. Vá no frigorífico observar os olhos deles. Vá lá. Observe a dignidade que eles estão indo para o destino deles. Aí você que ainda não acordou, você que ainda está engessado, dormindo existencialmente, deve estar me dizendo o seguinte, eles não sabem da morte. Desligue esse vídeo. Se o seu argumento é esse, pare de me assistir, porque jamais conseguiremos falar a mesma língua. Agora, se você acredita, assim como eu, que eles sabem e que com dignidade eles aceitam
e que você, assim como eu, sabe que eles têm muito a nos ensinar, então você vai gostar do que eu escrevi. Você vai gostar de saber que eles não estão mais sofrendo como sofriam antes. Você vai gostar de ler aquilo que eu escrevi como um relato pessoal e que chama-se Estamos Só. E eu estou muito triste porque nós estamos vivendo a era da existência perdida. Nós já passamos a humanidade, segundo o que a história nos conta, segundo as minhas compreensões mediúnicas, segundo o que os meus mestres, os meus mentores que estão aqui neste momento me contam. A humanidade já passou por muitos momentos bastante impactantes, bastante pesados. Desde a caça às bruxas, que devo ter sido caçada também naquela época, eu e centenas de mulheres. Nós passamos por muitos períodos difíceis, mas nunca um período como agora. Só que nós não enxergamos isso. Nós nunca estivemos tão cegos, crendo em verdades que não são reais como agora. E isso faz com que nós percamos a existência, a nossa geração, a minha presença aqui neste plano, neste momento. Tristemente, eu estou vivenciando aquilo que daqui a centenas de anos a espiritualidade vai nos dizer que esta foi a oportunidade perdida. Porque nós conseguimos perder a oportunidade que o Criador nos deu de ter ao nosso redor milhares e milhares de luz para nos iluminar, para nos direcionar para a casa dele, para nos direcionar aos salões dele. Independente de religiosidade, é assim que eu, Diana, vivencio a espiritualidade. Então, Pedro nos diz, no primeiro livro que eu psicografei, Pedro nos diz o seguinte: basta que um ser humano enxergue por uma fração de segundo a luz à sua frente e ele vai perseguir esta luz com todo o seu vigor. Ele nunca mais deixará de perseguir esta luz. E o que é enxergar a luz? É enxergar, ainda que por um vislumbre, a figura, a existência do grande Criador. É saber que Ele é real, que Ele existe, é ter fé que Ele está em algum lugar do universo, em algum lugar aqui dentro, e que Ele é algo de bom e algo grandioso. E basta que apenas uma fração de segundo eu vislumbre a sua luz e eu vou perseguir esta luz para sempre. Então você imagine que as árvores são fontes de luz, os animais fontes de luz, as pedras fontes de luz, as águas fontes de luz, os pássaros, os peixes, tudo, inclusive nós seres humanos também somos fontes de luz. E não foi o suficiente. Nós não acordamos. Estes bilhões de lâmpadas, essas bilhões de lâmpadas ligadas ao nosso redor, não foi o suficiente. E nós perdemos a oportunidade. Isso é triste e tem que ser. Eu não estou aqui para dizer que a era de Aquário é a era em que tudo vai se transmutar magicamente, em que nós não precisaremos fazer nada. Não é assim que funciona. Pessoas que acreditam que a transformação virá sem um exame de consciência profundo, sem um empenho profundo, elas estão vivendo uma ilusão. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo
E agora você quer permanecer na ilusão? Sinto muito, já é tarde. Eu já retirei de você o direito que você tinha de manter a ilusão de que a evolução vai acontecer naturalmente sem o seu esforço, sem o seu empenho. Também eu não estou aqui para corroborar algumas teorias que dizem que jamais vamos evoluir. Também não estou aqui para dizer, para corroborar teorias da conspiração do mal, do pessoal do andar lá de baixo que puxa carvão, porque sim, eles existem e eu acredito neles, onde eles nos dizem que as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas doenças estão ligadas à vontade do Criador. Eu estou aqui para dizer que o Criador é amor, é luz, é bondade, é generosidade, é acolhimento. Eu estou aqui para dizer a você que se você quer se transformar, se você quer construir um legado de você para você mesma em outra existência, sim, a possibilidade é real e nós não temos 600 e poucas leis igual a cultura judaica tem, o Talmud nos diz em que jamais vamos evoluir, se eu só olhar assim eu já fiz um pecado. Também não é assim. Também não é com este nível de dificuldade, mas também não é com essa facilidade, com esse oba-oba, com este acobertamento visual, aonde eu lá tomando cerveja no bar estou evoluindo. Não é assim. Não é assim mesmo. Algumas pessoas vão gostar do que eu estou falando, algumas vão detestar. E é assim. E eu estou pronta para aquelas que me gostarem, que me aceitarem. E eu também estou pronta para aquelas que me rechaçarem. Porque este é o meu destino e eu não vou mais fugir dele. Esta é a minha missão de vida. E eu posterguei, procrastinei, enrolei e muitas outras palavras que vocês podem encontrar agora. Mas não mais. E se você quer vir comigo, se você quer fazer parte do grupo, que eu tenho certeza que ao longo da minha vida enquanto terapeuta eu já construí um clã com centenas de pessoas, porque eu sei que eu tenho centenas de pessoas comigo, não comigo, mas comigo no mesmo empenho, focadas no mesmo empenho, cada uma à sua maneira, cada uma com a sua linguagem, mas focadas na construção, na evolução. Se você está comigo porque você acredita que nós somos imortais, que o que daqui 40 anos, no dia 30/3/60, vai morrer é este corpo orgânico, eu vou morrer no dia 30/3/60, este corpo orgânico vai morrer, mas eu, assim como eu já estive aqui antes, eu vou ir para outro lugar e talvez eu volte para um outro corpo orgânico novamente aqui. Então, se você quer construir um legado, se você acredita que legados existem, se você acredita que existe vida, que existe algo além disso que nós enxergamos e acreditamos, então nós teremos muitas coisas a conversar. Eu tenho certeza que eu terei muitas histórias a contar para você sobre aquilo que os meus mestres, que os meus mentores me contam. E lá atrás, quando eles vinham e me contavam tantas coisas e eu perguntava, mas por que eu preciso saber de tudo isso? Para que o que eu vou fazer? E demorou muitos anos e eu compreendi que a minha missão é ouvir e repassar. Só isso.
Eu tenho certeza que eu terei muitas histórias. Algumas farão sentido a você e algumas não. Eu fico muito grata por estar aqui conversando com você. Eu fico muito grata por esta egrégora de luz que está aqui ao meu redor, me iluminando, enchendo o meu coração de amor, de esperança, de vida, de propósito. O amor deles é tão grande que nós nunca precisamos duvidar. E eu me emociono sim. Eu tenho a orientação deles de nunca chorar na frente dos meus clientes. Mas se você é minha cliente de terapia, você sabe que muitas centenas de vezes o meu papel é sentar e chorar pelas suas dores. Mas hoje, o meu papel aqui é repassar a emoção, o amor, a paz, a quietude deles. Eu fico muito, muito grata se você me assistiu até o final. Eu fico muito grata por estar aqui, por estar viva, com coragem, pelo menos entrando. Hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje eu dei o primeiro passo dentro da minha missão, dentro do meu destino. Todas as minhas outras tentativas não foram reais, porque eu tinha medo. Então vem comigo. Vem comigo para este clã, para este oásis, porque eu tenho certeza que aqui encontraremos juntos, juntas, respostas, propósito, objetividade, porque nós estamos vivendo sem isso. Um grande beijo. Fico muito grata e receba em seu coração todo este amor que eles estão enviando. Muito obrigada. E agora, só feche os seus olhos. Solte aquilo que você está segurando em suas mãos. E só respire. Independente dos ruídos que estão chegando até você, só receba dentro de você toda a luz, toda a força, toda a cura que você precisa para caminhar com passos firmes este bonito ano de 2021, regido por 2 orixás bonitos, fortes e maravilhosos. Receba tudo isso que você precisa dentro de você. Eu não sei o que você precisa, mas quem está aqui ao redor sabe. Receba e guarde com você. E até o nosso próximo vídeo.